Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a prisão de Maduro e também como isso pode impactar aqui no Brasil. Lembrando que esse ano de 2026 nós teremos as eleições presidenciais. Como isso pode impactar na tentativa do Lula conseguir se reeleger? Será que isso pode ser um impacto forte, um impacto negativo? Então vamos fazer aí uma análise, tá? E também, pessoal, como eu sempre falo, os links dessas notícias que vocês viram aqui na tela vão estar na descrição aqui do vídeo para vocês também lerem elas na íntegra, ok? E vou deixar também aqui na descrição alguns outros vídeos de análises que nós já fizemos. Então vou deixar aqui a respeito da bomba atômica brasileira, também sobre Lula, a esquerda e as eleições de 2026 e também sobre o MBL e a direita e as eleições de 2026. Esses vídeos vão estar também aqui na descrição, ok? Então vamos para o vídeo. Então pessoal, como vocês já sabem, Maduro foi preso ali pelos Estados Unidos. Segundo o Trump, o que ele fala a respeito da Venezuela? Vamos ler aqui juntos. Trump diz que Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela durante a entrevista. O presidente americano falou com a emissora NBC News, horas após Nicolás Maduro passar pela primeira audiência em Nova York, onde ele se declarou inocente. Ou seja, segundo Trump, tá, os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. Foi apenas uma ação ali de capturar o Nicolás Maduro. Uma outra notícia importante é essa aqui, ó. Suíça congela bens ligados a Maduro após prisão nos Estados Unidos. Segundo o Conselho Federal do país, medida tem efeito imediato e vale por 4 anos. Essa medida visa impedir a saída de bens potencialmente ilícitos e se soma às sanções já impostas à Venezuela desde 2018, segundo o comunicado. Então, pessoal, a respeito do Nicolás Maduro, eu trouxe essas duas notícias só para a gente se inteirar um pouco mais aí do que aconteceu com ele e também da posição dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Agora vamos falar aqui sobre o Brasil. O que o presidente Lula falou? Lula diz que ataque dos Estados Unidos à Venezuela é afronta gravíssima à soberania. O presidente afirma que o país norte-americano ultrapassou linhas inaceitáveis e abre precedente extremamente perigoso. Bom, essa fala do Lula, pelo menos ela foi prudente, tá? Ela, vamos dizer assim, foi o óbvio. Então não coloca o Brasil diretamente contra os Estados Unidos. Vamos lembrar que qualquer ação agora, qualquer fala em relação contra essa ação, o Brasil pode ali talvez ter uma retaliação, né? Vamos lembrar que há pouco tempo o Trump estava mirando aqui no Brasil, entendeu? Então essa fala do Lula foi uma fala neutra, né, no sentido assim de que ele se posicionou, mas também não atacou diretamente, tá? E aqui, pessoal, tem uma outra notícia que fala justamente a respeito disso, né? O Brasil adota prudência ao defender soberania sem citar Trump e Maduro. O governo Lula monitora a crise e vê território desconhecido após ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Eu acredito que nesse ponto, né, pessoal, ninguém ia acreditar que realmente isso fosse acontecer, né? Acredito que a grande parte dos presidentes aqui da América do Sul estavam achando que o Trump só queria intimidar. Mas, se a gente olhar o histórico, né, do Trump, como recentemente o Irã, né, e agora também, não sei se vocês acompanharam, mas o Trump também fez alguns ataques contra o Estado Islâmico lá na Nigéria. Então, assim, o Trump, ele movimenta a sua ação e faz acontecer. Mas eu acho que nesse contexto, ninguém estava esperando que isso de fato fosse acontecer, tá? Aqui na América do Sul. Então, nesse caso, o Lula, ele adotou essa fala mais prudente. Então, isso pode ser um ponto positivo para nós, aqui do Brasil, e também para o próprio governo Lula, visando aí as eleições de 2026. Então, pessoal, com base agora nas eleições, vamos aqui ver mais duas notícias, ó. Crise na Venezuela implode plano de Lula para a largada de 2026.
A agenda externa se sobrepõe e atrapalha planos do petista para avançar em entregas para a eleição. Então, pessoal, vou ler só essa parte aqui dessa notícia, ó. Depois de um fim de ano turbulento na relação com o Legislativo, o Planalto queria se dedicar a restabelecer pontes e, quem sabe, destravar medidas estratégicas que ainda seguem penduradas, como a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção. E aqui, pessoal, então, vamos para a segunda notícia. Ataque à Venezuela tensiona aliados de Lula que teme impacto em 2026. O presidente condenou a operação de Trump e disse que bombardeios e captura de Maduro ultrapassam linha inaceitável. Aí aqui, pessoal, nessa notícia, vale um ponto aqui muito importante, ó. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela acendeu entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a preocupação de que os próximos passos do governo Donald Trump na região envolvam uma tentativa de influenciar o processo eleitoral do ano que vem aqui no Brasil. Então, pessoal, com essa queda do Maduro, muito provavelmente os opositores do Lula vão querer atacar esse ponto, especialmente na parte ali de quando houver os debates na televisão. Então, esse vai ser um ponto muito sensível para o governo Lula, tá? Porém, ele pode se apegar em pontos internos aqui do Brasil, né? Segundo as notícias aí que circulam, né? A taxa de desemprego está menor, tecnicamente o Brasil está crescendo, então o Lula ele pode se apegar em alguns pontos internos do Brasil, mas esse fator externo ele pode ser explorado e bastante pelos opositores, né, que querem aí chegar agora, né, à presidência. E aí, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa a proximidade de Lula com Maduro pode interferir bastante na reeleição do Lula? Ou você acha que o Lula vai conseguir superar isso e vai conseguir ali se desvencilhar dos ataques que serão feitos pela oposição contra ele, especialmente nos debates eleitorais? Então, eu gostaria de saber sua opinião. Escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta o vídeo e também se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.